Boa noite, pessoal. Hoje eu dou início a um projeto curto. Boa noite, pessoal. Hoje eu dou início a um projeto, que é um projeto de fazer pequenos vídeos sobre o direito do trabalho e disponibilizar aqui no YouTube para maior acesso ao direito do trabalho. Acredito que se você chegou nesse vídeo é porque você também é um apaixonado por direito do trabalho e espero que goste do vídeo. Eu vou fazer um breve início aqui sobre a instituição do direito do trabalho e as organizações que compõem o direito do trabalho, como ele se desenvolveu durante o período. Primeiro é necessário falar que o trabalho, ele sempre existiu na sociedade, sempre existiu na sociedade. O homem é um ser que trabalha. E inicialmente, a primeira modalidade de trabalho que ocorreu foi a escravidão. E a escravidão, é importante salientar que ela ocorre até hoje, ela acontece até hoje. É um instituto que vem sendo combatido pelo Ministério Público, mas ela ainda está em atividade, ainda acontece em alguns escândalos que a gente acompanha, por exemplo, em grandes marcas de confecções de roupa. Enfim, é um modelo de trabalho que existia antigamente e prevalece até hoje. Um segundo modelo de trabalho é o modelo de servidão, que foi muito forte no feudalismo. Por quê? Não é exatamente uma escravidão. Você recebe uma terra, você planta e vive naquela terra, porém recebe um salário mínimo de subsistência e não consegue sair daquele engenho criado pelo senhor feudal. Depois desse momento, a gente tem a criação das corporações de ofício, onde existia duas figuras: o aprendiz, que trabalhava para aprender a profissão, e o companheiro, que trabalhava em troca de um salário. E aí a gente já está chegando mais ao modelo atual que a gente tem de trabalho. Por fim, a gente tem o modelo de locação. O modelo de locação é quando você vende o seu trabalho por uma quantia determinada, né? Você vende a hora de trabalho por uma quantia determinada. Se assemelha muito ao que hoje é o trabalho autônomo, tá? E o trabalho autônomo, é importante fazer um destaque que existe uma distinção muito delicada entre o trabalho autônomo e o trabalho convencional, tá? Por quê? O trabalho autônomo, ele tem toda uma questão de autonomia. Se você tem a servidão, ou seja, a subordinação, se você não tem a plena autonomia do seu trabalho, não se caracteriza pelo trabalho autônomo, e sim por um trabalho convencional, nos modelos atuais, né? O trabalho autônomo, ele é regido pelo Código Civil, do artigo 593 até o artigo 609. É interessante fazer essa distinção desse trabalho, porque às vezes as pessoas acreditam que estão num trabalho autônomo, mas na verdade estão exercendo um trabalho subordinado, enfim, com todas as características do vínculo empregatício. E aí, o modelo de trabalho que a gente tem hoje, a criação do direito do trabalho, ela se dá o início, tem origem com 4 causas. 3 principais e uma que acaba se interligando com todas elas. A primeira causa é a questão são as causas econômicas. Ali em 1800 houve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela pega a tecnologia, ela gera grandes mudanças na sociedade, o que leva aquele trabalho que já estava estabelecido a um desemprego. Esse desemprego acarreta em vários outros movimentos, mas um trabalho que era realizado por muitas pessoas acaba sendo realizado por um número menor de pessoas. Então, o que faz com que essas pessoas possam lutar pelos seus direitos e também dar início a esse movimento que é a construção do direito do trabalho. O segundo movimento é uma causa política. O que é a causa política? As pessoas começaram, o Estado começou através do seu poder, buscar interferir mais na economia. Anterior a esse momento, a gente tinha quase que um movimento de liberalismo pleno. O Estado não interferia nada na economia. Isso gerava diversas distorções. Crianças trabalhavam, crianças abaixo de 8 anos trabalhavam. Muitas das vezes acabava falecendo no trabalho porque o Estado não intervia. O Estado resolveu intervir e agir de maneira mais sólida. Uma outra causa são as causas jurídicas.
Aliado à questão do maior tempo, maior número de pessoas desempregadas e o poder de associação dessas pessoas, elas se associam, ou seja, têm direito à associação, elas se associam e começam as greves, o que força a política a criar normas e leis para reger o trabalho. E isso começa a dar corpo a pequenas leis esparsas, depois essas leis acabam se consolidando e acabam criando toda uma proteção ao trabalho. Então, os motivos históricos, assim, a grosso modo, foram esses. E aí a primeira Constituição, né, e dentro dessas leis, só um parênteses, dentro dessas leis, a gente pode citar como exemplo algumas tem a Lei de Bismarck, que é uma lei que é muito forte, e a gente também tem uma que vem de origem católica, a Eros Novaros. Essa lei previa que, se Deus, na verdade ela tem origem nisso, se Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º descansou, o empregado, que é a semelhança de Deus, também deveria ter direito a descansar 1 dia por semana. E aí sim se institui o que hoje a gente conhece como DSR, que é o descanso semanal remunerado. Então, as leis vão avançando. Em 1917, a gente tem a primeira Constituição que trata sobre o trabalho. A gente tem a Constituição do México. A Constituição do México foi completamente revolucionária e trouxe diversos acréscimos e direitos sociais. Ela traz a instituição de 8 horas como a carga horária do trabalho. Ela traz a proibição do trabalho para menores de 12 anos. Ela traz o direito de greve e, enfim, tudo isso num corpo constitucional. Isso é muito importante. A OIT se inspira nessa Constituição para, enfim, ter origem nos seus trabalhos e dar sequência nisso. Com a Alemanha, que tinha uma repercussão enorme, abraçando esses entendimentos, em 1919 a gente tem a Constituição de Weimar, que é a Constituição da Alemanha, que traz esses acréscimos da Constituição do México, mais alguns acréscimos como a Seguridade Social, e tem uma repercussão enorme. Muitas pessoas conhecem essa como a primeira Constituição que trata do direito do trabalho, mas na verdade é a do México. A gente tem o Tratado de Versalhes, que é muito importante, e a Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro, ela teve origem na Itália fascista, em 1927. Ela traz a ampliação dos direitos sociais, do direito do trabalho. É interessante que a gente tenha clareza, e eu acho que é óbvio para todos, que o fascismo deve ser completamente abominado, porém, dentro do fascismo teve desenvolvimento de algumas leis do trabalho. Isso ocorreu porque no fascismo era tudo no Estado. Então o Estado começa a regular as empresas por conta disso. É interessante observar que nessa lei a gente não tem a aprovação do direito à greve. Então é o fascismo com as suas distorções, né? E por fim, no Brasil, se a gente for analisar isso no Brasil, muito inspirado em todo esse movimento, a gente tem uma maior consolidação e o maior desenvolvimento do direito do trabalho na era Vargas. A gente tem em 1930 a Constituição do Ministério do Trabalho, que é importantíssimo para as leis brasileiras. A gente tem em 1939 a criação da Justiça do Trabalho. Em 1943, finalmente, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e a gente vai se aprofundar nela nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau. Vou deixar alguns links aqui na descrição, Instagram, esse tipo de coisa. Tá tudo aqui embaixo. Grande abraço, tchau, tchau.